Olá, meus irmãos ibadianos de bom despacho, a paz do Senhor para todos vocês. Olá, irmãos de bom despacho, ibadianos, a paz do Senhor a todos vocês. Que Deus os abençoe mais uma vez. Vamos começar a nossa live, né? Semanal. Lembrando mais uma vez que nós estamos orando, né? Pedindo a Deus para que nos livre dessa pandemia terrível e que os nossos cultos, né, possam voltar. Mandar um abraço pro pessoal aí que está chegando comigo na live aí, toda a região, todo o campo de Bom Despacho aí. Deus abençoe, tá? Cada irmão que está acenando aí, que está entrando. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos mais uma vez aí proclamar, né, a nossa aula, o Evangelho, né, através da nossa aula aí, e aproveitar o máximo possível o nosso tempo aqui. Estamos chegando na reta final do nosso livro, tá? Nós vamos começar no capítulo 2 hoje, página 191. O pessoal que não está conseguindo, né, assistir às aulas pelo Instagram, pela live, nós estamos aqui gravando o áudio para vocês, tá bom? E aí vocês colocam aí o foninho, tira um tempinho aí, vai nas atividades ouvindo com o foninho também, tá? Vamos todos juntos permanecer firmes aí, porque o nosso livro está terminando, né? E mais 3 capítulos aí a gente encerra ele, se Deus quiser, e vai dar tudo certo, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente anuncia o nosso próximo livro aí para vocês. O Daniel tá ajeitando aí com vocês aí, ele mais a Aline, para poder chegar um novo livro que é hermenêutica, tá? Nós vamos falar sobre hermenêutica, a tradução da Bíblia. Mas enquanto não chega isso, vamos continuar a nossa batalha aqui nesse livro maravilhoso, que nós estamos no capítulo 2, na página 191, tá? Na última unidade 4, capítulo 2, o professor de educação cristã, tá? Então nós vamos falar desse professor. Como é que tem que ser esse professor? Quem pode ser professor da escola dominical? Quem deve? Como deve fazer? Como é que o professor vai preparar uma aula? Gente, você já parou para pensar como é que um professor prepara uma aula? Para vocês terem ideia, quando a gente está com o IBAD presencial, a minha média de preparação de aula, eu faço aqui o curso dia de segunda-feira de 7h30 às 10 aqui em Divinópolis, aí em Bom Despacho na sexta de 7h30 às 10 e a Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã. Essas são as minhas atividades, fora as atividades da faculdade aqui que a gente tem. Então, qual que é o tempo de preparação? Eu vou passar para vocês o tempo base, tá, que eu tenho para preparar uma aula, tá? Eu gasto em média por semana aí, tá, gente? Por semana, de 4 horas a 6 horas preparando uma aula do IBAD. Da escola dominical eu gasto cerca de 2 horas para preparar uma aula, de 1h30 a 2 horas para preparar a aula da escola dominical. Parece ser muita coisa, né? Nossa, mas escola dominical aí, você vai gastar 2 horas para fazer uma lição? Porque todos os versículos bíblicos que estão ali, eu leio eles, eu busco a referência, e às vezes eu me deparo dentro daquele versículo, eu me deparo de um assunto e eu vou pesquisar mais a fundo. Claro que a nossa escola dominical é 50 minutos, eu estou gravando vídeo, ontem eu gravei um vídeo aqui para a nossa escola dominical, editamos ele hoje, lançamos ele. Eu tenho um canal no YouTube aí, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver depois a nossa aula aí, tem um canal no YouTube aí, Davis Machado. É só entrar no YouTube aí, eu tenho meu canal lá, as lições da escola dominical que eu estou ministrando aqui no vídeo, tá todas lá, tá bom? Se vocês quiserem acessar depois, pode ir lá à vontade e assistir. Então eu faço o vídeo aqui com 45 minutos. Mas a aula, gente, tem que ser preparada, porque eu preparo 2 horas de aula e vou gastar aí mais ou menos 50 minutos na aula. Parece assim, nossa, 2 horas para 50 minutos é pouco, nossa, eu não precisava de tanto. Gente, precisa, porque o aluno ele precisa receber o melhor, ele precisa receber um resumo daquilo que ele estudou durante toda a semana, mas aquele resumo precisa ser aqueles 30% que ele vai absorver e vai colocar em prática. Então nós vamos ver isso hoje, nessa noite, a questão do professor. Então anote isso aí, no capítulo 2, página 191, professor de educação cristã em busca da excelência. Complementa essa frasezinha aí debaixo do título de vocês, para vocês nunca mais esquecerem e até montar mensagens bíblicas aí, tá?
Então, professor de educação cristã em busca da excelência, tá bom, pessoal? O pessoal tá entrando aí, o pastor Pedro, um abraço aí pro pessoal do Engenho, Moema, Bom Despacho, todo o campo, foi aniversário do pastor Elvio aí, depois da quarentena, vocês fazem um festão para ele aí, tá, gente? Comemora aí, assa carne, faz churrasco e aproveita para comemorar o aniversário do pastor Elvio aí. Deus abençoe o nosso pastor aí. Bom, pessoal, para mim entender o que é ser professor de escola dominical, a primeira coisa eu preciso entender, educar não significa apenas informar ou instruir, tá? Mas o que é educar? É transmitir valores culturais, sociais e espirituais. Então, quando você ensina um aluno na escola dominical, você não está apenas instruindo ou ensinando ou informando ele sobre a lição. Você está passando para ele valores culturais, sociais e espirituais. Eu até esqueci de pegar ali, mas eu estou lendo um livro agora de um autor chamado Jeremias Johnstone. Ele é um professor americano que é diretor do Museu da Bíblia nos Estados Unidos e o Museu Britânico também, e professor de várias faculdades teológicas lá nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado Inexplicável, quando ele está falando como seria o mundo sem o cristianismo. Como seria o mundo sem o cristianismo? Irmãos, é um negócio... aliás, o livro chama Inimaginável. Eu falei inexplicável, não, é inimaginável, tá? É Inimaginável, de Jeremias Johnstone. Um livro excelente, que eu estou lendo ele agora, e ele conta a narração de como seria o planeta, a educação, tudo, sem o cristianismo. Gente, seria uma coisa terrível, sabe? É inimaginável, não tem como pensar numa coisa dessa. E assim também a escola dominical. O professor não está ali só para instruir, para informar, ele está ali para passar valores culturais, sociais e espirituais. Então, se você entendeu isso aí, você vai se sair um excelente professor, você vai alcançar a excelência como professor. Tá? Romanos capítulo 12, versículo 7, na parte B, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz o seguinte: e o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Então, Paulo está orientando assim, você vai ensinar, esmere em fazê-lo. Você quer ensinar? Então, faça o melhor. Tá? Faça o melhor, busque o melhor, esmere-se em fazer o melhor. Então um professor precisa ter isso em mente. Você vai ensinar, você vai dar uma aula de escola dominical, faça o melhor, tá? Faça o melhor. O que seria bom um professor de escola dominical ter? Qual o nível de conhecimento? Claro, gente, vai depender da congregação, vai depender do estado, vai depender da igreja que você está. Não estou dizendo que isso é via de regra, que tem que ser assim, se não for assim não serve, não. É uma situação. Cada igreja é uma situação. Porém, se puder ter, que tenha. Por exemplo, é bom que ele tenha o hábito de ler. Tá? O professor de escola dominical precisa ter o hábito de ler para se informar de assuntos. Tá? Ele precisa ler e estudar. Em relação à Bíblia, ele precisa ter o hábito de ler. Ele precisa estudá-la, conhecer a história, a estrutura da Bíblia, memorizar versículos, tá? Ou textos bíblicos, priorizar o devocional e cultivar seu momento a sós com Deus em oração. Então tudo isso o professor precisa. Precisa ler, precisa estudar a Bíblia, precisa priorizar o devocional, entender a história e a estrutura bíblica para poder ser pelo menos um bom professor de escola dominical dos adultos, tá, gente? Então pensa nisso aí. Além disso, tá, se puder ter o curso teológico, melhor ainda. Se puder fazer um curso de teologia, melhor ainda. Eu faço a live aqui em Divinópolis. Nós não temos um canal fechado como aqui de Bom Despacho. Então eu faço no meu Instagram mesmo. E tem um monte de gente que assiste a minha live que não é do IBAD, que não é nem crente, que assiste minha live porque se interessa pelo assunto da educação. Então, gente, é um negócio assim tremendo lidar com essa área da educação. É um negócio assim fenomenal. Se você quiser e apostar, investir em você na área educacional, você vai muito longe e a igreja vai ganhar muito com a sua estrutura, com o seu conhecimento, tá? Então vamos lá. Então o professor precisa ter isso, tá? Planejar as aulas, tá? Escolher a utilização de métodos, técnicos, recursos e estratégias de ensino. Então o professor precisa ter tudo isso aí. Primeiro, planejar a aula. O que você vai falar na aula? O que você pretende falar com os alunos? Qual que é o tema principal que você quer? Tá? Cada tópico ali, o que você quer falar? Porque você não precisa ler todo o tópico. Isso o aluno precisa fazer em casa. Você vai incentivar ele a fazer em casa. Tá? Por exemplo, ele não vai ler todo o tópico aqui. Você não vai ler todo o tópico. Você vai pegar um resumo. Deixa eu pegar a lição do domingo aqui, que é a lição de número 6.
Então eu até faço a divisão dela aqui de minutos. Então, por exemplo, aqui o aluno vai pegar o tópico aqui, ó, você não vai ler o tópico inteiro com ele. Você pode fazer aqui, grifar igual eu fiz aqui, ó, com marca-texto e os principais assuntos. Isso chama-se planejamento da aula. Por quê? Porque você vai chegar lá, você não vai ter surpresa. Você vai saber o que você está falando, tá? Você não vai ser surpreendido por nenhum aluno. Não importa se a classe é infantil, da primeira infância, segunda ou terceira infância, se é adolescente, juvenil, adolescente, jovem, não importa. Se é adulto, o que importa é que você precisa planejar a aula para não ser pego de surpresa, tá? Com perguntas jogadas ao vento. Tem aluno que é esperto, ele joga a pergunta para nos confundir, para nos complicar. Eu já tive alunos aqui que fizeram pergunta para mim para tentar me amarrar na escola dominical para ver a minha reação, tá? Mas eu conheço algumas técnicas aí para sair desse embaraço aí, tá? Isso, a gente precisa de muita graça de Deus, mas tem algumas técnicas que a gente usa para sair desse embaraço aí, tá bom? Numa outra aula aí, acho que eu já falei para vocês, ou se não falei, me cobra na próxima aula aí, presencial, que eu falo para vocês, tá bom? Dessas técnicas aí. Bom, gente, tem um versículo aqui de 1 Timóteo 4,11 e a 14 que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, Paulo falando para Timóteo, ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E com dedicação à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino cristão, e não negligenciando o dom que fora dado por Deus. Então Paulo está dizendo, olha, seja tudo isso, tá? Seja exemplo para os fiéis na palavra, no ensino, no procedimento, no ensino público, seja o exemplo. Tá? Planeja, não chega lá na sua lição, na sua classe e fala, gente, vamos ler aqui que lição que é hoje, alguém sabe? Não, você não pode fazer isso. Você precisa saber que lição você vai lecionar, tá? E não adianta, gente, ler a lição correndo, sair correndo, eu vou ler 6 da manhã e 8h30 começa a aula, 7 horas eu leio rapidinho. Não adianta, você vai ser pego de surpresa por algum versículo que alguém vai questionar você lá e você não vai conseguir, às vezes, sair da situação. Então o professor tem que ser com excelência, tá, gente? Pensar na qualificação, pensar com excelência. Depois, nós vamos falar do professor e a sua vocação. Pessoal, ser professor é uma vocação. Tem, claro, que igrejas que tem um professor de imediato, que é aquele professor que ele vai atender naquele momento. Eu preciso de um professor, você pode dar aula hoje? Opa, posso. Eu já dei aula aí há uns anos passados, eu sei fazer. Beleza, vai atender num domingo. Mas ser professor é uma vocação, gente. Primeiro, porque tem que ter uma paciência tremenda, né? Gostar do que faz. Tem muita gente aí que acredita que faz o IBAD aí, que tem alguns irmãos aí que são professor, né? Eu acredito que sim. Então, tem que ter paciência. Além da paciência, planejamento. Tem que gostar de planejar, fazer gestão, gostar de planejar. Tá, gente? Por que eu estou dizendo isso aqui, gente? A gente vai exigir isso na igreja? Pessoal, entenda uma coisa, quando eu vou fazer a obra de Deus, eu preciso fazer o melhor. Deus usa qualquer um, Deus usa os seus escolhidos, o seu servo, usa. Mas se tiver um homem, tiver uma mulher, tiver um servo qualificado, uma pessoa com alto nível de conhecimento, é claro que Deus vai usar ele para grandes projetos, para grande trabalho. Não é à toa que Deus chamou Moisés ao invés de Arão. Tá? Ao invés de Arão, por mais que Moisés identificasse ali uma dificuldade de falar, e Arão ter essa facilidade, Deus escolheu Moisés. Por quê? 40 anos de estudo egípcio. Conhecia as leis e a cultura do Egito de trás para frente, de frente para trás, de todos os lados. E além disso, mais 40 anos no deserto, apacentando a ovelha, conhecendo a estrutura nômade. Ou seja, para dirigir um povo, para tirar um povo de uma cidadania, debaixo de uma lei, tinha que entender a lei. E depois, para dirigir esse povo num deserto como nômade, precisava de entender as coisas, a vivência de nômade. Então Deus não escolheu Moisés, foi à toa. Tá? Deus não escolheu Moisés à toa. Deus não chamou Josué à toa. Tá? Josué não apareceu, Moisés morreu, deixa eu ser. Não. Deus já havia preparado. Deus já, antes de Moisés partir para a eternidade, Deus, há um tempo, cerca de uns 30 anos antes disso acontecer, Deus já tinha falado para ele, eu já escolhi Josué. Moisés estava preocupado com quem ia substituir. Deus falou com ele, Moisés, fica tranquilo, eu já tenho Josué. Josué é o homem que eu separei. E dali Deus foi modelando Josué. Tá? E ele foi, a Bíblia diz que Josué assistia na porta da tenda de Moisés. Quando Moisés ia para o monte, Josué ficava no meio do monte. Ele não ia até o pico,
porque Moisés não autorizava, mas ele ficava no meio do monte, ou seja, tentando ouvir, e muito certamente deve ter ouvido alguma coisa, né, acerca do que Deus estava falando com Moisés. Então, irmãos, é um preparo, tá? É um preparo, e outros personagens, Samuel, Esdra, enfim, todos foram bem preparados. Então, existe uma vocação, tá? E o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, que é o tema da nossa escola dominical, ele fala o seguinte, que Deus concedeu, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Tá? Então Deus está falando aqui que Ele escolheu alguns para pastores e outros para ser mestres. Quem que são esses mestres? Os pastores são aqueles que ensinam o rebanho, que acompanha, que pastoreia. Agora, quem são, quem são os mestres? Quem são os mestres que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Primeiro, que eu preciso entender, os mestres aqui é os que ensinam, é o que se esmeram em ensinar. Então, gente, isso é uma vocação. Richard, em 2004, no seu livro, ele diz o seguinte: somente quando crescemos para a maturidade juntos, podemos responder completamente a Jesus. À medida que Ele nos dirige, deixa eu pegar o óculos aqui que está meio ruim aqui hoje. À medida que Ele nos dirige para servirmos ao mundo. Somente um corpo forte, estou na página 193, tá? Somente um corpo forte e sadio pode cumprir as tarefas atribuídas a Ele. Tá? Somente um corpo forte e sadio. Nossa eficiência em comunicar o Evangelho e o amor de Deus para o mundo ao nosso redor depende do nosso crescimento para a maturidade. Então, pessoal, Deus escolhe professores com vocação, tá? Com vocação. E leia a história de Martim Lutero para você ver, tá? Leia a história de Martim Lutero. Martim Lutero não só chegou lá e expôs as 95 teses. Não, Martim Lutero foi até Gutenberg e aprendeu também, a manusear a prensa, que era uma novidade do século, tá? Era uma novidade do século XVI ali, do século, daquele novo século, era uma novidade, a prensa. Então ele foi aprender isso, e com isso ele conseguiu, através da prensa, fazer a Bíblia em tradução alemã, no alemão popular, e esparramou a Bíblia, ou seja, tinha vocação, tá? Se preparou para isso, procurou fazer algo de bom para Deus, tá? Então, pessoal, vamos aprender com essa questão da vocação aí, para a gente ficar atento, porque Deus usa o vocacionado, e quanto mais se ele estiver preparado, tá? Depois nós vamos aprender que o professor, na página 194, o professor ele é um mediador, tá? O professor é um mediador. O professor da escola dominical, devidamente preparado, é o mediador da mensagem do Evangelho para o aluno. Por isso, além da busca pelo aperfeiçoamento pessoal, intelectual, olha, gente, aperfeiçoamento pessoal, tá? Primeiro, o professor ele busca o aperfeiçoamento pessoal, depois o intelectual e o espiritual. O professor, ao assumir uma classe, deve fazer a si mesmo algumas perguntas, tá? Por exemplo, que pergunta que o professor deve fazer para que ele possa alcançar a excelência na aula? A quem ensinarei? Quem serão os meus alunos? Quem vai ser o meu público que vai me ouvir, que vai me assistir? A quem ensinarei? Ou o que vou ensinar? Tá? É a segunda pergunta. O que eu vou ensinar essa manhã? O que eu vou mostrar para esse povo hoje de manhã? Por que devo ensinar? Ou seja, por que eu estou ensinando? Por que eu devo ensinar? O que eles precisam? E como devo proceder? Então, pelo menos essas 4 perguntas aí o professor deve fazer antes de sair para lecionar. Por quê? Porque até o próprio Deus fez essa pergunta quando foi falar para Isaías: a quem enviarei? Tá? Quem há de ir por nós? Deus está fazendo a pergunta. Tá? No Isaías 53 ele começa já fazendo uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Aí começa o versículo 2: porque foi subindo como renovo da terra e tal. Então, pessoal, o próprio Deus faz essas perguntas, e quanto nós, professores, não vamos fazer? Tá? Então é muito importante que a gente faça esse questionamento com a gente mesmo. O que eu vou ensinar? Qual é o meu público? A quem ensinarei? Porque às vezes, irmão, você pode ser surpreendido, Existem igrejas que trocam de classe. Por exemplo, tem a classe dos homens separada e das mulheres separadas. Eu estava numa igreja, congregando uma certa igreja,
que tinha a classe separada de homens e de mulheres. E uma vez faltou, não uma, mas algumas vezes, né, isso aconteceu, a professora das irmãs faltou e não tinha quem fosse. Aí, né, o pastor pediu para mim assumir a classe das irmãs, e era tema polêmico, tema sobre sexualidade, essas coisas assim. E aí? Quem eu vou ensinar agora? Eu tinha preparado uma aula para homens, agora eu vou ensinar para as irmãs. E aí? Né? Pode acontecer isso também. Como também pode acontecer de estar a classe toda junta. Né? Então eu preciso ponderar as palavras, eu preciso preparar, né? Entender que palavra que eu vou colocar. Eu já vi professor, pessoal, que fala assim, sabe, umas coisas sem pé, sem cabeça, uns negócios assim, solta qualquer palavra. Tem uma expressão antiga que fala palavra chula. Vocês já devem ter ouvido falar isso aí, né? Palavra chula. Então tem pessoas que soltam uma palavra assim, chula, sabe, de qualquer jeito, quase fala palavrão no meio do povo. Então a gente precisa ficar atento a isso aí, porque a gente é um mediador, tá? Richard escreveu na página 194 aí, tá? Ele escreveu dizendo o seguinte: esse relacionamento de amizade poderá provocar no aluno o desejo de ser parecido com o professor. Então o professor, na verdade, ele é amigo do aluno, tá? Ele é um amigo do aluno, e aí vai criar no aluno o desejo de ser parecido com o professor, tá? É preciso cumplicidade entre o professor e o aluno, tá? Não tem coisa pior, gente. A gente está ensinando, não tem coisa pior que a gente está ensinando e um aluno disperso, tá? E isso acontece, é normal, tá? Isso é normal. Você vai ensinar numa classe, tem 2 ou 3 ali conversando do lado. No IBAD mesmo isso acontece, né? A gente está ensinando e vem uma conversinha paralela. O professor tem que saber lidar com isso, tá? Tem que saber. Tem hora que a gente chama atenção para o aluno prestar atenção, mas a gente precisa lidar com isso de uma forma se tornar amigo do aluno. E agora imagina se eu vou para minha aula, se eu não planejei, se eu não tenho conteúdo, se eu não me esmero em ensinar, né? Aí que quando esse aluno se dispersar e eu for chamar a atenção dele, ele não vai me ouvir nunca, tá? Por quê? Porque a minha aula tá ruim, tá desinteressada, tá? Não tá interessante a minha aula, eu não tenho argumento, eu não tenho nada para oferecer. Agora, se eu tenho, gente, aí você pode ter certeza que você vai fazer o seu aluno ficar vidrado, tá? Graças a Deus eu já tive o prazer de presenciar aqui aulas que nós tivemos aqui em Divinópolis. Vocês vão ver isso, vocês vão presenciar isso comigo aí nos livros de cristologia, uns livros mais técnicos, mais assim, emocionantes, vamos dizer, né? Então eu já tive livros aqui do IBAD, cristologia, as cartas de Paulo, qual outro livro aqui? Os livros dos profetas maiores, tá? Dos profetas menores, que a gente terminava a aula aqui, o pessoal falou, continua, já deu 10h30, já deu 10 horas, pelo amor de Deus, continua, não para não. E eu vim no carro e o pessoal, às vezes mandando no WhatsApp e perguntando, e a gente 11 da noite, meia-noite, respondendo perguntas, porque a aula não acabava, tá? A aula não acabava. Por quê? Por causa do conteúdo e do planejamento, tá, gente? Lembre-se, você é um mediador do Evangelho. O seu aluno não conhece, né, o que está aqui. Por exemplo, tem na lição de domingo agora, né, tem algumas palavras em grego, tá? Vai aparecer algumas palavras em grego. E o seu aluno não sabe grego, né? Então, e você também não precisa saber, eu também não sei grego, né? Mas eu posso pesquisar, eu posso ter tempo. Agora imagina se eu não planejo, sai correndo de casa, atrasado, pega a lição branquinha para ministrar, e chega diante dessa palavra, o aluno quer saber. Que palavra é essa, professor? Do grego aqui. Aí você vai dizer, olha, não sei, né? Fica muito feio. Então lembre-se que você é o mediador, que o aluno confia na sua palavra, o aluno está esperando algo de você. Pode até acontecer na escola dominical você liberar a palavra profética. Isso pode acontecer. O aluno sai dali curado e renovado. Tá bom, pessoal? Estou na página 195 aí, tá? A condição de ser exemplo para os seus alunos do que ensina pode ser observada na disposição para aprender e ter humildade para dizer não sei. Então, se você não sabe, né? Não sabe, não tem jeito. Mas se você prepara e planeja, pode ter certeza que um argumento você vai vencer, você vai ter uma resposta aí para aquele que precisa, tá bom? Bom, gente, o professor prioriza a qualidade na comunicação, tá? Vamos ver como é que é essa comunicação entre professor e aluno. Deixa eu pôr o óculos aqui, gente, que o tempo está passando e a coisa está ficando feia aqui.
Vamos lá, página 195. A comunicação é mais uma das coisas que o professor ou a professora deve estar atento para melhorar desempenhar seu trabalho em sala de aula. Então, gente, a comunicação é muito importante, tá? Então, primeiro, para que a sua comunicação seja excelente, as aulas não fluirão bem se a sala for escura e pouco ventilada, e sim espaço para os alunos, tá, se locomover. Então, se não tem iluminação legal na sala, né? Por exemplo, pra vocês terem ideia aqui, ó, vocês estão me vendo aí no vídeo, ó, tá vendo? Escureceu um pouquinho aí. Agora imagina se eu escureço mais aqui. Então tem que sempre procurar, ó, iluminar mais a sala, tá? Então não tem esse negócio de economizar energia, tá? Apaga uma luz aí porque está economizando energia. Não, irmão, eu preciso da sala clara. Se tivesse aqui 10 lâmpadas aqui, glória a Deus, eu preciso dessa sala clarinha para os meus alunos me ver, me entender o que está acontecendo, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de ler, então precisa pegar. Quando você vê um aluno fazendo isso aqui, ó, aproximando o livro perto do rosto aqui, irmão, pode perguntar a ele, meu amigo, o que foi? É óculos, é iluminação? Alguma coisa está acontecendo. Imagina você também numa sala que não é ventilada, não tem ar, não passa ar, meu Deus do céu, né? Ao que o calor pegar ali, irmão, ninguém fica prestando atenção na sua aula. Então fica atento com essas coisas aí, tá bom? Mas também não pode ser uma sala muito clara, né? Onde o sol, por exemplo, se o sol estiver batendo lá na sala, tá? Já aconteceu comigo, a gente tem que improvisar a sala, ir para o fundo da igreja e ficar no sol, né? Começa bem, 8 horas, a 8h30 começa a lição bem, quando dá ali 9h40, o sol já está, né, torricando a cabeça da gente ali, aí não fica legal, né? O aluno começa a ficar incomodado, o suor já vai descendo, fica muito ruim. Então, observe essa estrutura da sua sala aí, tá? Outra coisa, os ruídos também prejudicam a qualidade da comunicação. E isso inclui se o professor fala muito alto ou excessivamente baixo. Então, gente, vamos treinar essa fala aí. Não vamos falar gritando, mas também não vamos falar, meus irmãos, abre a Bíblia aí, fala baixinho. Ninguém entende nada, irmão. Ó, professor, não estou ouvindo. Então, vamos, né, medir isso aí. Vamos fazer, treina lá na sua casa, faz um teste aí, tá bom? Dessas questões aí. Então, falar alto ou muito baixo pode atrapalhar. Movimento excessivo, andar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, igual uma barata tonta dentro da sala de aula, também dispersa os alunos, tá? Eles não sabem para onde olha, tá bom? Gírias, jargões, repetições de palavras. Por exemplo, a gente faz muitas das vezes sem ver e sem notar. A gente faz isso até pregando. Eu já vi muita gente fazendo pregando, eu já fui corrigido assim também. Então tem pessoas que vai falar assim, começa a falar assim, olha pessoal, ruído de comunicação, aleluia. A sala está muito escura, aleluia. E a sala tem que ter ventilação, aleluia. E a exposição excessiva ao sol não pode ter, aleluia. Tá vendo como é que fica chato o negócio? Ou então a pessoa fica assim, né, irmãos? Então, irmãos, Paulo falou, né, a Bíblia, né, e quando ele falou de Jesus, né, parece um japonês falando, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí com essas gírias, jargões, principalmente gírias, tá? Vai ministrar para a classe, e aí, cara, tudo bem, cara? Ou vai falar para o aluno, cara e tal. Não, pessoal, não pode ensinar para o aluno, chamar o aluno de cara, essas gírias, tá? Dentro da sala de aula não pode existir, tá? Os jargões, né? Olho de fogo, aqueles jargões que a gente conhece, né? Coisa de pentecostal. Então evita isso, tá? E repetições de palavras. Vestimenta inadequada, tá? Se for o caso das irmãs, vai trabalhar com criança, eu não sei como é que funciona o sistema, consulta o pastor da sua igreja, mas se for possível colocar um vestido longo, se o pastor não permitir o uso da calça, vai de vestido longo, né? Agora, se permitir a calça, beleza, tá? Ou então se ele orientava, olha, usa aí o vestido e põe a calça. Precisa de ter esse cuidado para não ser pego de surpresa. E da mesma forma o professor, tá? Eu não sei como é que funciona aí, a escola dominical aí, pelo menos que eu já assisti, o pastor gosta de que o pessoal vá de gravata, né? Me parece que é isso. Eu também já estive congreguei numa igreja que o pastor gostava que a gente andasse com blusa manga comprida, né? Esse é o motivo de eu ter muitas blusas manga comprida, só tem blusa manga comprida, porque tive que trocar todo o guarda-roupa, e gravata. Então eu tinha que chegar na escola dominical até de terno às vezes. Agora aqui em Divinópolis não, o pastor já, na escola dominical, ele já abre mais esse leque para nós. A gente pode ir de uma calça jeans, uma blusa de
A gente aqui tem um uniforme da escola dominical, né? Os professores têm a blusa de uniforme e às vezes vai com a blusa, essas blusas de polo, essas blusas polo, tá? E as irmãs também. Mas o importante é que a gente tenha esse cuidado. Um pouco tempo atrás eu tive um aluno aqui que eu tive que chamar a atenção, porque um aluno não, melhor dizendo, um professor, porque ele chegou todo de bermuda, uma camisa largona, uma bermuda jeans, todo enrolado aqui de pulseira e colar. Onde você vai dançar esse axé, né? Tem que saber onde ele vai dançar esse axé. E aí eu tive que chamar a mãe dele e falei, olha, isso aqui estou corrigindo antes que o pastor corrija. Então é melhor eu corrigir antes que o superintendente corrija, porque senão fica feio demais. Então, gente, tome cuidado com essa vestimenta inadequada aí, tá bom? E preferência a alunos, não faça isso. Não pode existir, o professor não pode ter preferência a alunos. Eu gosto do aluno tal. Para ele, não pode isso, gente. Todos na sala de aula, todos são iguais, tá? Todos são iguais. Independente de classe, finança, raça, irmão, aluno, somos todos um corpo, o corpo de Cristo. Você está ensinando para o corpo de Cristo. Pensa nisso, tá? Você precisa pensar que você está ensinando, né, o corpo de Cristo. É isso que você precisa pensar. Então, pelo menos 6 ruídos aí, a Berenice, a autora, escreveu para nós, que a gente precisa evitar, tá? Dentre eles aí, professor, qual que é o pior, que eu não posso, qual que é aquele que é o crucial, que eu não posso cometer de jeito nenhum? O gíria, tá, gente? A gíria, o jargão, os jargões, né, e as repetições de palavra. Porque é muito feio, mano. Muito feio você ver um obreiro usar gírias, jargões, tá? É muito esquisito, fica feio demais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí e fica chato, né? Eu conheço um irmão que ele tem um jargão, e aí de tanto ele falar, o negócio ficou chato demais. E aí no aniversário deles eles fizeram a camisa e colocaram o nome do jargão dele na camisa, né? Eu não sei se foi para homenagear ou se foi para tirar, né, sarro da cara dele ou alguma coisa semelhante assim, né? Ou foi para brincar com ele ali. Mas fica chato. Você vê ele pegar no microfone, você já sabe, né? Já vai falar isso, aquilo. Então, irmãos, fica chato, fica ruim e o professor perde credibilidade, ninguém quer ouvir essa aula. Agora, se você esmerilar, tá? Em conhecer, em educar, em preparar a sua aula, pode ter certeza que os seus alunos vão pedir bis e você vai ter muitos seguidores aí, tá bom? Então essa é a qualidade do professor, tá, pessoal? Tá? O professor é vocacionado, o professor qualificado, o professor é mediador e precisa ficar atento à qualidade dessa comunicação, tá? Comunicação. O ideal é que na escola dominical não se use microfone, tá, pessoal? Não se use microfone na escola dominical. Se a sala for muito grande, tudo bem, né? Mas eu ainda gosto de trabalhar na escola dominical sem usar microfone, porque a gente tem a liberdade de conversar e ouvir opiniões, tá? Ouvir opiniões. Bom, vamos para o capítulo 3, página 199. Nós vamos falar aqui do ensino da escola dominical, tá? Vamos falar um pouquinho de como é esse ensino aqui, tá? E para a gente encerrar esse capítulo aqui, ele é um pouquinho extenso, mas eu vou resumir no máximo aqui o capítulo 3 da nossa lição aqui, tá bom? Então vamos lá, a importância do ensino bíblico. Pessoal, existe uma ilustração citada por Max Lucado numa das suas pregações de 1993, eu quero ler com vocês, página 199, tá? Essa ilustração que ele fez. No começo deste século, num domingo de manhã, um homem estava passando na rua e viu 4 meninos. Pelo jeito deles, o homem tinha a impressão que logo eles acabariam em confusão. Por isso, ele os convidou para irem à igreja com ele. Mas quando chegaram à igreja, ele descobriu que ali não havia uma classe para os adolescentes. Então ele mesmo começou a classe e dava aula para os alunos que havia convidado. Durante 4 anos, ele ensinou àqueles jovens tudo o que ele sabia. Ele não era um professor excepcional, mas com dedicação, tá? Virando a página aí, a página 200, ensinou tudo o que sabia. E assim toda semana ele se encontrava com aqueles jovens rapazes para ensiná-los, os quais eram chamados de amigos. Com o passar do tempo, os 4 jovens adolescentes seguiram seus próprios caminhos da vida, e aquele homem nunca mais ouviu falar dos seus 4 amigos. Tá? Olha, de adolescente virou amigo dele. Tá? Para sua surpresa, 30
32 anos depois, olha o que aconteceu. No dia do seu aniversário, ele recebeu 4 cartas. Um dos 4 havia coordenado o contato e cada um havia escrito para contar a ele sobre o que estavam fazendo. Assim, uma carta veio de um missionário da China, a outra veio do secretário de comércio do governo federal dos Estados Unidos, a terceira era do assistente do então presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, e a quarta carta era do próprio presidente Herbert Hoover. E aí, pessoal? Max Lucado contou essa história numa pregação de 1993. Viu os meninos na rua, sem pretensão nenhuma, achou que eles estando ali ia virar confusão, acabar em briga, convidou para vir para a igreja e criou uma amizade como prof. Não tinha muita qualificação, como o Max Lucado narrou aqui. Não era um professor excepcional, com qualificações e tal, mas dedicava-se, tá? Dedicava-se o máximo para fazer aquilo que estava fazendo e se tornou amigo dos meninos. E 32 anos depois recebeu a carta de um missionário da China, o outro de um secretário do governo federal dos Estados Unidos, a terceira do assistente do então presidente e depois do próprio presidente, ou seja, o aluno de escola dominical se tornou um presidente. Então, irmãos, você não sabe quem é para quem você está dando aula. Hoje você dá aula para um menino aí, para uma menina de 5, 6 anos, para um jovem aí, e você pensa assim, não vou me esforçar não, isso aí não vai dar em nada, isso aí só vai dar trabalho na igreja, já está dando trabalho na igreja. Irmãos, pode ser que você hoje está ensinando essa pessoa, e daqui a alguns anos, ela se torne presidente do Brasil. Tá? Eu evangelizei um amigo meu, e convidando ele sempre a ir para a escola do mas ele nunca ia. Então o que eu fiz? Eu achei um jeito de evangelizar ele. Eu tinha um CD de uma banda que eu gostava muito de ouvir, e acabei gravando para ele na fita, na época era fita, e gravei para ele um CD de uma banda chamada Novo Som, que é muito boa de ouvir. Inclusive eu tenho no meu carro e eu ouço bastante. Os meus meninos sabem cantar as músicas hoje. Então gravei para ele, e ele nunca esqueceu aquele hino da banda do Novo Som. E passou do tempo, nós perdemos o contato. Quando foi recentemente agora, meu retorno aqui para Divinópolis, em 2014, eu reencontrei com ele, e ele falou assim, olha, hoje eu sou crente. Tá? E ele falou assim, olha, você lembra daqueles louvores que você me mandou? Pois é, aqueles louvores nunca saíram do meu coração, e eu me converti, numa igreja batista, e constantemente eu converso com ele aqui, estamos marcando para vir aqui em casa, e hoje é cristão. Fui lá na igreja com ele já, na igreja onde ele está, para conhecer a igreja e tal, o pastor dele, participei de culto, fiz amizade com o pastor dele, enfim. Tá? É uma amizade que não se acaba, gente. Então, esse aluno seu aí pode ser uma pessoa que vai ter um futuro brilhante. Tá? Vai ter um futuro brilhante. Eu já tive alunos de escola dominical, tá? Eu já tive alunos de escola dominical que já são pastores. Tá, gente? Já lecionei para aluno de escola dominical, começou lá. Para você ter ideia, tem um aluno de escola dominical chamado Rinaldo, tá? Aqui de Divinópolis, e a esposa dele, Lucimar. Eles aceitaram Jesus e começou a frequentar a escola dominical na minha classe. Eu tinha 17 anos quando eu estava lecionando, e eles vieram para a igreja. Tá? Eles vieram para a igreja. E eles foram ali desenvolvendo e tal, aceitaram Jesus, era muito rígido, muito duro para aceitar as doutrinas da igreja, enfim. Hoje o Rinaldo é pastor-presidente de uma Assembleia de Deus aqui de Divinópolis, tá? Se tornou pastor-presidente, foi padrinho do meu casamento, enfim, é um grande pastor, renomado aqui, conhecidíssimo na cidade, renomado, respeitado, tá? Tem muita amizade com o nosso pastor aqui, pastor Rinaldo aqui da Assembleia de Deus de Divinópolis, Missões de Divinópolis, é um grande pastor, um grande obreiro, que começou como meu aluno da escola dominical, que era recém-convertido, novo convertido. Então, pessoal, invista no seu aluno, faça o melhor para ele, que lá na frente você vai ter a alegria de ver os resultados, tá bom? Então, esse é o ensino da escola dominical, tá? A preparação da lição. Vamos lá rapidinho aqui. Como é que você prepara uma lição? Então, anote aí para que você possa acompanhar, tá? Deus abençoe a irmã Senilda aí que tá chegando agora também, tá? O Daniel, o pessoal que tá chegando aí, chegou um pouquinho depois aí. Deus abençoe vocês, tá bom? A preparação da lição. Como é que eu faço a preparação? Primeiro, a leitura para a memorização. Gente, aqui na revista tem um plano do professor, que é um plano diário, a leitura diária. Na primeira página aqui você vai ver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é o plano diário. Então, nesses versículos que estão aí, são versículos que vão estar dentro da lição, que vão te dar a ideia do que você vai estudar na lição. Então você precisa
preparar essa leitura? Primeira coisa, né, por exemplo, eu pego essa revista aqui na quinta-feira, eu costumo pegar ela na quarta, quinta-feira, né, quando eu vou lecionar no domingo presencial. Agora eu estou gravando vídeo, então estou fazendo até antes. Segunda-feira eu já estou lendo ela. Tá? Então o que acontece? Você vai fazer uma leitura para memorizar. Faça uma leitura sem anotação nenhuma. Faça uma leitura para memorizar o que vai estar aqui no assunto. Depois você vai fazer a segunda leitura e aí sim você vai fazer anotações, ponderações, colocar referências bíblicas que estão na sua cabeça, ideias que você sabe, o seu conhecimento você vai aplicar. E depois de fazer essa segunda leitura, você vai planejar a lição. Você vai planejar a lição. E como é que eu vou planejar essa lição? Tá? Eu vou organizar a leitura e formular essa leitura. Tá? É a segunda coisa que eu faço. Primeiro eu faço uma leitura para memorização. A segunda eu faço uma leitura de organização e formulação. Vou colocar minhas ideias junto com a do autor. E a terceira, a montagem da aula. Quando é que eu vou tirar aqui, eu vou rabiscar, eu vou rascunhar o que vai ser o resumo. Tá? Ou seja, tá vendo aqui, ó? Deixa eu chegar mais próximo aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo aqui, ó? Todos... Deixa eu pegar mais uma página aqui que tá mais... Olha essa página aqui, ó. Tá vendo onde está amarelinho aqui? De marca-texto? Eu só falo isso aqui. Eu não leio a revista com meus alunos. Eu só falo onde está grifado aqui. Por quê? Porque eu já dominei o assunto. Eu já sei do assunto. Tá? Eu já montei a minha aula. Então eu só preciso daquela fala do professor para aplicar o meu conhecimento. Agora, se eu não preparar a aula, então eu vou ser obrigado a ler toda aquela lição e vou passar... dar canseira nos irmãos. Tá? Dar canseira nos irmãos. Tá bom? Então, e os meus alunos são espertos, tá, irmãos? Os meus alunos já deixei eles com a barba de molho. Porque no início que eu comecei a ministrar aqui, o pessoal que era acostumado com os professores que só lia. Chegava ali, então ele ficava ali enrolando, embromando o professor. Agora eu não leio. Eu falo, onde é que você está, professor? Eu falo, fica atento aí, rapaz. Você não leu na sua casa, não? Eu faço passar vergonha na hora lá. Né? Mas os meus alunos estão lendo em casa a revista, tá? E eu sempre aconselho levar caneta, fazer anotação da maneira que eu faço para vocês. Segundo, gente, tem que haver um preparo espiritual. Tá? Tem que haver também um preparo espiritual. Tá? E a Ruth Doris Lemos escreveu para nós aí, na página 201, como esse preparo deve ser. Tá? Você tem de aprender o porquê do seu trabalho sobre os seus joelhos diante de Deus. O que se leu, o que de seu ensino na Bíblia e como, na contínua prática, na experiência observando a natureza humana. Depois ela encerra dizendo assim, vivendo esse princípio, a missionária comenta, colocando o nosso espírito de joelhos diante dele, que assim ele possa nos usar. Tá? Então, quando você for preparar a sua aula espiritualmente, ore, tá? Ore com a sua aula. Tá? Deus, abençoa minha aula. Eu preparei isso aqui, Deus, que eu consiga falar tudo. É igual pregação, gente. Tá? Na pregação a gente não prepara e pede para Deus fazer a gente lembrar. O Espírito Santo me faça lembrar de tudo. A gente prepara a mensagem e a gente treina ela em casa. Às vezes eu estou preparando a mensagem, eu já monto ela na minha cabeça, eu fico pregando aqui em casa mesmo, para mim mesmo. Agora está até mais fácil usando máscara na rua, aí ninguém vê que você está falando sozinho, você pode sair pregando na rua que ninguém vai reparar que você está falando sozinho. Então, põe a máscara lá, ninguém percebe que você está falando sozinho, então prega para você mesmo. Aí você monta aquela mensagem, tá? Você monta a mensagem, aí você fala assim, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou dar glória aqui, eu vou fazer isso aqui na mensagem. Quando chega na hora, pessoal, muda tudo, o negócio você esquece, né? Você esquece na hora da pregação, porque a pregação ela é mais acelerada. Agora, a lição não, a lição ela tem que ser passada, ela tem que ser ministrada, ela tem que ser lida, ela tem que ser compreendida devagar, tá? Devagar. Imagina se eu fosse lecionar para vocês aqui esse livro como se fosse pregar. E você tem que ser espiritual. Esse dia eu vi um pastor fazendo uma live e eu disse assim, eu até troquei, falei, não vou nem assistir o restante porque dá até injúria, né, de ficar vendo essas lives. Eu estava assistindo a live dele, mas ele dava para perceber que ele estava sozinho, porque a igreja dele não está funcionando. E eu conheço a igreja dele, é um baita de um galpão e dá um eco tremendo. E ele gritava, mas gritava no microfone assim que eu pensei, nossa, está pregando para uma multidão. E lá na live dele, 2, 3 pessoas assistindo. Mas ele gritava, mas gritava. E eu disse, eu não suporto isso, eu não vou dar conta de ouvir ele numa live gritando tanto assim. Então eu acabei trocando e passei para um outro pastor que estava mais ponderado. Por quê, gente? Porque aqui numa live eu não preciso ficar berrando, gritando. Não é dinâmica a mensagem, é para ensinar. Agora, numa mensagem de domingo, aí sim, o meu tempo está 20, 30 minutos, eu tenho que estar acelerado, então eu vou dar
um gás a mais. Mas mesmo assim eu tenho que estar com aquela, nós falando da homilética, né? Temos que saber falar ali. Tem um livro excelente do pastor Gersino, que é psicólogo e também bom despacho. Ele tem um livro que chama A Arte de Calar no Púlpito. Se você não leu esse livro, né, e quiser adquirir, eu posso até consultar. Depois você me chama no WhatsApp lá, chama a minha esposa lá e consulta. Eu posso consultar com ele se ele ainda tem esse livro lá. Parece que não tinha conseguido mais a impressão, porque por causa dessa quarentena, mas se ele tiver algum lá, a gente consegue para vocês aí. A Arte de Calar no Púlpito. É um livro de homilética excelente. Eu nunca tinha visto um negócio. Já vi ensinar a falar no púlpito, agora calar no púlpito eu nunca tinha visto. E é um livro excelente, tá? Eu li ele, esse livro do pastor, ganhei de presente, li esse livro. E um livro excelente, A Arte de Calar no Púlpito, tá? Então vocês podem comprar do pastor Gersino aí, que lá ele ensina essas dicas aí, tá bom? E o preparo prático, pessoal, na página 201 aí, o preparo prático se inicia no primeiro momento que o professor começa a ler toda a lição, que eu falei agora há pouco. Em sua mente ele já começa a relacionar os fatos e a meditar sobre os conceitos e a palavra e a definir o propósito daquela lição. Então, se você seguir essa regrinha, primeiro, uma leitura para memorizar. Segundo, uma leitura organizacional e de formulação. E terceiro, a montagem da aula, pode ter certeza que a sua aula vai ter um grande êxito, tá? Um grande êxito. Na página 202, pessoal, na página 202, tá falando aí da questão de novo, tá? Eu não vou ler isso aqui, porque está repetindo aqui aquilo que eu já falei na aula de semana passada, do aluno de berço, dos joguinhos, aquela coisa toda. Então nós vamos pular essa página aqui, tá? E nós vamos direto agora para a página, deixa eu ver aqui para onde a gente vai. Tá, a página 206, tá? Eu vou pular essas outras páginas aqui, porque eu já falei na lição passada, aquele quadrinho, tá? A autora repetiu aqui. Então é só você voltar naquele quadrinho da lição passada, da aula passada, e você vai ver lá todo aquele requisito lá, tá bom? Então volta lá e você vai relembrar. Então eu quero ir direto na página 206. Está me acompanhando aí, pessoal? Vocês estão compreendendo aí? A aula hoje está dando para entender? Faz um joinha aí enquanto eu bebo uma água aqui em nome de Jesus. Porque eu fico preocupado, porque eu costumo falar muito rápido, pregador fala rápido demais, e aí às vezes eu penso que as pessoas não estão entendendo. Mas se estiver entendendo, faz um joinha. Quem está comigo aí ainda? Tá? Tem que chamar isso, amém, pastor Pedro. Deus abençoe. Tem que chamar o povo. Eu vi lá no grupo lá, só 3 irmãos que falaram que não está conseguindo assistir a live. Cadê os demais? Só 3 não estão conseguindo assistir a live, então tem um áudio, né? Uns 4 aí, que tem o Eric também que está assistindo. O Eric acompanha pelo áudio. Mas tem mais gente aí, então convido os irmãos, irmão. Irmãos, vamos cobrar dos ibadianos aí, ó. Tá acabando o livro, vocês não vai participar das lives, não. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda. Vamos incentivar os irmãos aí a participar da live. Gente, as lives aí da Almodebon, aproveitando que o Daniel tá dando um joinha aí, ó. Os louvorzão da Almodebon, gente, essa live aí tá show de bola, viu? Tá muito boa a live da Almodebon. Se vocês não estão assistindo, estão perdendo aí a bênção, tá? Sempre que acabar a aula aqui, eu vou dar uma clicadinha lá e assisto lá o louvorzão, a Almodebon, tá excelente, tá bom? Parabéns aí para a Almodebon. Vamos lá, gente, a apresentação da lição. Bom, como é que eu chego para apresentar a minha lição? Ao iniciar a aula é importante estabelecer um ponto de contato com os alunos. Tá? Dentre outras maneiras de fazer isso, pode ser a de relatar um fato acontecido durante a semana ou algo acontecido. Para isso, a CPAD já nos facilita a nossa vida demais. Por isso que a gente usa esse currículo. Vou aproximar da câmera aqui para vocês verem o ponto de contato aqui. Interagindo com o professor. É essa parte aqui, ó. Você abre a lição, tá? Os professores sabem disso. Você abre a lição, virou a página aqui, ponto de contato aqui, ó. Tá? O primeiro ponto aqui, ó, interagindo com o professor. E depois ela vai disponibilizar, ó, outro ponto de contato. Quer ver outra coisa aqui? Outro ponto de contato, ó, o subsídio aqui, ó. Ó, subsídio, ó, outro ponto de contato aqui, outro aqui. Então a lição, o próprio autor já nos monta um monte de ponto de contato. O que é o ponto de contato? É onde eu vou puxar a conversa, tá? Onde eu vou começar o assunto com o aluno. Eu não vou chegar lá e fazer, deixa eu ver aqui, o que nós vamos estudar, nós vamos começar. Não, eu já tenho um ponto de contato, tá? Então eu já começo ali e boto o gás em cima ali para poder fazer a aula, tá bom? Outra coisa, o professor intérprete, o professor... Estou na página 206, deixa eu voltar aqui. No decorrer da aula, para manter o interesse e aprender a atenção dos alunos, é importante que o professor interprete os sinais por eles emitidos. Tá?
Então, se na sua aula lá tem um aluno que está abrindo boca de sono, com sono, né? Debruçando a cadeira, aquela coisa toda, fica atento a esses sinais. É sinal que a sua aula está ruim. Tá? Não tem outra palavra para a gente rodear, não. É sinal, até a pregação. A pessoa começou ali, ou se for um, tudo bem. Agora, se um, dois, começar a contagiar ali aquela abrição de boca, pode ter certeza que tem alguma coisa acontecendo na sua aula. Então, às vezes é bom você pedir o pessoal, levanta, vamos fazer um exercício, estica o braço, para dar aquela saída. Principalmente no domingo. Principalmente no domingo de manhã, que é uma batalha para ir para a escola dominical, gente. A semana inteira você trabalha, puxa vida, o único dia que eu tive para dormir até mais tarde, eu vou para a escola dominical. Aí você levanta e vai. O professor todo animado vai para a escola dominical. O dia que eu mais gosto de levantar cedo é domingo. Eu tenho dificuldade de levantar nos outros dias tudo, mas no domingo eu levanto sem o relógio despertar, porque eu gosto de escola dominical. Mas tem aquele aluno que chega lá, irmão, atrasado, empurrando os meninos, abrindo um pouco de sono. Então ele vai contagiar os demais alunos. Então preste atenção nos sinais. A qualquer sinal estranho ali de sonolência, de ruído, de incomodação, tá? Troca, de conversa paralela, troca. Um método muito que eu uso aqui. Aqui eu tenho duas alunos aqui, que quando elas não estão é uma benção. Mas quando elas estão, conversa e atrapalha a aula. Aí o que eu faço? As perguntas vai tudo para elas. Fulana, responde para mim aí. O que está escrito ali? Ou então peço ela para fazer a leitura. Eu sempre ocupo o espaço dela. Para quê? Para que ela não contagie a sala com a sua conversa paralela. Ela não vai contagiar a sala com a conversa paralela. Então eu peço ela para ler, eu peço ela para comentar. Comenta aí, minha filha. O que você está achando? Fica todo sem graça. Mas, não, comenta, quero ouvir aí. Você está comentando aí, ué. Entendeu? Às vezes eu sou meio assim porque o aluno, porque se a gente deixar um certo aluno fazer isso toda vez, ele vai contagiar a sala. E daqui a pouco está todo mundo conversando e você fica ali ensinando para as paredes. Então não pode, tá bom? Então fique atento aos sinais. Bom, a apresentação da lição é isso, tá? Ponto de contato, preste atenção no ponto de contato, use os pontos de contato da lição, tá? Que pode ser uma coisa do dia a dia, ou pode ser uma palavra assim, e depois você usa aí, preste atenção nos sinais. E a aplicação da lição? Como é que é a aplicação da lição? Vamos lá. A aplicação da lição é o desfecho de uma aula da escola dominical, pois aqui a lição é aplicada à vida pessoal de cada aluno, tornando as verdades bíblicas ensinadas relevantes e possíveis a serem vivenciadas. Então, gente, o ponto a aplicação da lição, você vai usar aí, aproveitar o esboço, tá? O nosso tempo está vencendo aqui, mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, né? A lição aqui já mostra dos professores o objetivo. Tá? O objetivo é ser o objetivo geral, o objetivo específico. Então, dá uma lida aqui. Tem 3 pontinhos aqui embaixo. A sua aula tem que ter. Você tem que terminar a sua aula sabendo que seus alunos aprenderam isso aqui. Qual que é o método que eu uso para que os meus alunos saibam que eu sei o que eles precisam aprender? Vai lá no questionário, dá uma olhada no questionário. Quais as perguntas que vão fazer, que está sendo feita na lição do questionário? E olha a resposta. A resposta é o que você precisa falar. Então aquilo ali é o ponto central que você precisa falar. Tá? Você vai aqui no questionário e lá vai te falar a resposta. Lá. O que é extremismo judaico? O que o extremismo judaico fez com Paulo? Aí você responde. Está aqui a resposta. É isso aqui que os alunos precisam saber. Então essa é a aplicação da minha lição. Tá, gente? Pessoal, eu tenho certeza que não tem segredo. Tá? Eu tenho certeza que não tem segredo aí para nenhum de nós. Qual o tempo da lição? Qual é o tempo que eu vou ministrar essa lição? 50 minutos. Tá? Uma lição de escola dominical, ela dura 50 minutos, que eu já falei com vocês algumas vezes aí. Ela dura 50 minutos. Na página 211 você vai ver isso. Tá? Ela dura 50 minutos. E aí você vai ver na página 212 algumas coisas. Tá? Por exemplo, a divisão para a classe primária e a classe dos adultos. Então vamos na classe dos adultos. Voltou. Deu uma pausa aqui, mas voltou. Vamos lá. A classe dos adultos. Primeiro, o bem-vindo e a chamada e oração inicial, 5 minutos. Ponto de contato ou despertar o interesse do aluno 7 minutos, que é aquele resuminho que você vai fazer da lição. Depois, a página 212, pessoal. Apresentar a lição bíblica, 20 minutos que você tem para apresentar. É pouco, mas dá para fazer. Quinto, explorar e fazer a aplicação da lição relevante às suas vidas, 12 minutos. Tá? Fazer apelo aos alunos não convertidos, se tiver 5 minutos. Se não tiver, você ganha mais 5 minutos para ministrar. 7. Memorizar o versículo-chave de 5 a 7 minutos. Qual é o versículo-chave? O texto áureo. É muito importante que os alunos aprendam o texto áureo. Frise sempre
o texto áudio, que é o versículo semanal que eles vão ter na cabeça deles, tá? Depois faz a oração final de uns 3, 5 minutos e depois distribuir a literatura ou momento de socialização, que é aquele momento da apresentação. Então não tem segredo, gente, escola dominical. O segredo é orar, é dedicar-se, é acreditar no seu chamado, acreditar naquilo que Deus colocou na sua mão, confiar naquilo que o recurso que Deus deu na sua mão e gostar da sua classe. Se você gostar da sua classe, se você for amigo da sua classe, pode ter certeza que a sua aula vai ser excelente, tá? E quando os seus alunos estiverem aqui para outra classe, com certeza eles vão sentir a sua falta, porque você vai ser um excelente professor, tá bom, pessoal? Eu quero orar com vocês, antes de nós terminarmos a nossa live aqui, eu quero orar com todos vocês e pedir a Deus para nos abençoar, né? Para que semana que vem a gente termine o livro. Semana que vem a gente vai terminar, tá? Capítulo 4 e capítulo 5 a gente encerra o livro e vamos preparar para o próximo livro, tá bom? Então leia aí o capítulo 4 e 5 em casa, porque vai ser, os dois são muito grandes, eu vou resumir, tá? Agora, vamos torcer para que acabe essa pandemia de uma vez por todas e a gente volte a presencial semana que vem, mas se não, a gente vai terminar o livro semana que vem, tá bom, pessoal? E já começa a procurar a Aline e o Daniel aí para providenciar o próximo livro, que vai ser hermenêutica, tá? Vai ser uma bênção na nossa vida. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, eterno Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pelos nossos irmãos que nos acompanhou nessa live. Cada um, Senhor, que esteve comigo aprendendo aqui, Senhor, sobre a escola dominical, a importância do professor, a vocação, o chamado. Pai, eu tenho certeza que todos que estão assistindo essa live e estão fazendo teologia, e esse livro especialmente, tem uma vocação, tem um chamado para ser professor da escola dominical. Então, Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe, dê estratégia e recurso para cada um deles. Derrama o teu poder, a sua graça, usa eles, ó Pai, na escola dominical. Ó Pai, tem alguns que estão gravando vídeos para a escola dominical. Eu não sei, ó Pai, a forma como que está sendo ministrada a escola dominical em cada congregação ali de Bom Despacho. Mas o professor seja abençoado por ti, que os alunos possam também ver a dedicação do professor e orar por ele, e gostar da aula dele, e se dedicar. Pai, esteja com cada um, abençoando, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado certamente na vida de cada um. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Semana que vem a gente vai retornar capítulo 4, 5, tá? E a gente vai encerrar esse livro, tá? O IBAD não para, o IBAD não vai parar em Bom Despacho, tá? É apenas um período de pandemia e que nós estamos orando para Deus libertar a gente desse negócio aí, tá bom? E nós não vamos parar, já vamos começar o livro de hermenêutica por aqui, tá? Se não voltar às aulas, a gente começa por aqui. Eu estou percebendo que a gente vai conseguir voltar rapidamente aí. Aqui em Divinópolis, pelo menos, já estamos fazendo culto aqui com 20 pessoas, mas nós já estamos fazendo os cultos aqui, tá? Com 20 e poucas pessoas. A gente faz 3 vezes por semana e já dá para fazer. Aqui em Bom Despacho também teve a Santa Ceia aí, dessa forma, né? Então, pessoal, vamos continuar orando e compre o livro. Hermenêutica é o livro dos pregadores e dos teólogos. Então, se você quer ser um grande teólogo aí, hermenêutica, tá bom? Gente, Deus abençoe o pessoal de Moema, Deus abençoe o pessoal do Engenho, de Bom Despacho, tá bom? Ore por nós, ore por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, para que Deus continue nos ajudando. Nós estamos orando muito por vocês aí, tá bom? Fique na paz e até a próxima aula. Ó, 8h30 tem a Uma de Bom, viu? 8h30 tem Uma de Bom aí, não perca. Tá uma benção aí, os cultos da Uma de Bom, tá bom? E faça escola dominical, irmãos, uma benção na vida das pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus aí, Pedro, pessoal aí, em nome de Jesus, pastor Pedro. Tô sentindo falta do pastor Jadir, tá? Mas acho que a menina dele tá assistindo aí, a Claudirene, né? Que põe fogo lá em Moema e prega que é uma benção, né? Então Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, fique na paz, tá bom? Até sexta-feira que vem, em nome de Jesus.